Enquanto as crianças saem, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Leremos dos versículos 1 a 11. Na nossa série de mensagens, a maravilhosa providência de Deus, falaremos hoje sobre a providência de Deus em nossa justificação. Romanos 5, de 1 a 11. Para falar a verdade, essa mensagem eu partilhei, mas ela é bem mais reduzida, num dos encontros e visitas da SAF. Uma das irmãs falou: pastor, prega um dia à noite essa mensagem. Eu falei: tá bom, vou ter oportunidade, vamos pregar. Chegou o momento, a gente vai pregar sobre ela agora. Nem sei se a Vera está aí, foi a Vera que pediu. Acho que a Vera não veio hoje, né? Então, ela não veio, não, eu preguei, ela pediu. Quem sabe ela está de casa vendo. Deus abençoe a vida dela da mesma forma. Romanos 5, de 1 a 11, a porção da palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Feche seus olhos, falemos com Deus mais uma vez. Bendito e amado Senhor, Pai Celestial, aquele que nos comprou não por ouro, prata ou coisas corruptíveis semelhantes a estas, mas pelo precioso sangue do Redentor amado, o Senhor Jesus Cristo. Clamamos nessa noite: tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, não olha para nós, para a nossa limitação, a nossa fragilidade, mas olha para si mesmo, para o seu poder, para a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, e fala ao teu povo, pois precisamos não apenas ouvir a tua palavra, mas entendê-la e praticá-la para o louvor da sua glória, para a nossa alegria, para que possamos, ó Deus, mostrar ao mundo o Senhor Jesus Cristo por intermédio da nossa vida. Nós oramos, clamamos por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém. A providência de Deus em nossa justificação. O presente texto que lemos, que é a base da nossa mensagem, é uma conclusão de Paulo. Paulo, em todas as suas cartas, mas principalmente em Romanos, ele vai falar nos capítulos iniciais sempre sobre muita doutrina, e depois ele faz uma aplicação específica das doutrinas que ele desenvolveu. E não é diferente aqui. Ele está desenvolvendo algo que se chama justificação, ou a doutrina da justificação, ali desde o capítulo 3, quando então ele afirma que todos pecaram e todos, portanto, são culpados diante de Deus, mas coloca um dilema diante dos nossos olhos, que poderia trazer aflição para nós. Todos pecaram, todos são culpados diante de Deus, todos estão em débito, em dívida diante do Senhor, mas não há como eles pagarem o preço necessário para que a sua condição, que Paulo está dizendo, não eu, é uma condição de criminoso, seja
cancelada. É por isso que então Paulo diz que Jesus se torna a propiciação, palavra difícil para se referir a um sacrifício que é feito para aplacar a ira de Deus. Ele faz isso em nosso lugar. Jesus faz uma troca maravilhosa, ele toma a nossa desobediência sobre si, sofrendo em nosso lugar, morrendo em nosso lugar, e em troca nos concede a sua absoluta obediência. Como diante de um grande tribunal, no qual nossa condenação seria absolutamente justa, no qual Deus diria com toda a força em alta voz, culpado e condenado por toda a eternidade. Por meio da fé em Cristo, agora somos declarados justos e livres da penalidade do pecado e da eternidade no inferno. Isso, em suma, é justificação. A justificação, portanto, é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei, tanto em termos daquilo que a lei exige de nós, na forma de obediência positiva, quanto ao julgamento do pecador, quanto à condenação e à morte, são satisfeitas com vistas ou com os privilégios positivos ao pecador. É assim que Lois Berkhoff, em sua obra Teologia Sistemática, diz. Calvino, por sua vez, diz, segundo o meu critério, justificação para a vida ou justificação vivificante significa o perdão que nos restaura a vida. Nossa esperança de salvação é oriunda do fato de Deus nos ser propício, favorável, e não podemos ser aceitos por Ele a menos que sejamos justos. Paulo, então, agora no capítulo 4, começa a falar de um exemplo da fé de Abraão, e no capítulo 5 ele aplica de maneira, ainda que falando de doutrina, porque ele vai aplicar mais a partir do capítulo 12, ele está tratando sobre a essência dessa ação, da justificação na vida do seu povo, sobre os benefícios que ele providenciou, que acabam acontecendo na vida dos seus filhos, daqueles que são justificados. Nós podemos pensar na justificação como um ato parado, um ato estático, do tipo, o trabalho foi feito, agora é com você. Eu acho muito interessante, é isso que me preocupa às vezes, eu acho, às vezes até um pouco engraçado, na vida dos nossos irmãos que entendem ou têm uma visão soterológica, ou doutrina da salvação diferente. Alguns acham que é desse jeito. Eu fiz o trabalho agora com você. Então, eu fico pensando na perturbação da pessoa. Bem, eu acordei agora de manhã, estou salvo. Ih, agora eu pequei, perdi a salvação. Meio-dia ele faz alguma coisa certa de novo. Agora estou salvo de novo. Aí às 2h, perdi a salvação de novo. Aí às 3h, agora eu perdi a salvação de vez, porque eu vi uma coisa que não devia. Aí ele ora, agora a salvação veio para mim de novo. Não. O ato da justificação, apesar de ser um ato feito de uma vez por todas, não é um ato estático, onde Deus diz, toma, se vira e agora depende de você. Não, a justificação tem consequências profundamente abençoadoras sobre a nossa vida e que servem para alegrar profundamente o nosso coração e nos tirar toda e qualquer preocupação da nossa alma. Aprendamos, portanto, sobre a providência de Deus que abençoa a mim, a você, na justificação do seu povo por meio de Cristo, e que deve nos alegrar o nosso coração, como os seus filhos. Deus providenciou a justificação para que ela se desenvolva e traga bênçãos maravilhosas sobre a nossa vida. E principalmente uma profunda alegria constante na nossa alma. E Paulo vai falar sobre isso várias vezes. E a primeira lição aqui, diante dessa justificação dinâmica na vida do Senhor, sobre nós, da sua providência, é que aquele que foi alcançado pela justificação em Cristo, que foi tornado justo em Cristo, ele se alegra na esperança da glória de Deus. Vou repetir mais uma vez, ele se alegra na esperança da glória de Deus. Glória normalmente significa fama.
significa ser notório, significa ser extraordinário, grande, ter um brilho que ninguém é capaz de deixar de notar. Mas nós temos que olhar a palavra sempre com o seu significado no seu contexto específico. E aqui, gloriar-se significa alegrar-se profundamente. A palavra no original, aliás, significa isso: vibrar, encher-se de vigor, pular de alegria. É a ideia de estar firme, de cabeça erguida, de certa maneira orgulhoso, de uma maneira santa, ter um sentimento de vitória e de felicidade. Paulo vai usar várias vezes essa palavra glória, nos gloriamos. Ele começa falando da glória de Deus, sim, aqui no significado específico, da fama de Deus, da grandiosidade de Deus, em relação à vida futura. Ele diz que nós temos esperança, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aquele que foi justificado não tem os seus olhos apenas para o aqui e o agora. Ele olha para o porvir, ele deseja a volta de Cristo. Ele sabe que esse lar não é o seu lar. Ele sabe que está aqui transitoriamente. Ele sabe que há um porvir onde Deus transformará todas as coisas, inclusive aos seus próprios filhos. Mas então Paulo quer mostrar, ele desvia momentaneamente os nossos olhos, para olhar para a realidade desse tempo de preparo. Nós estamos no meio da história que Deus escreveu. Estamos no aqui e agora, mas esperando por vir o depois. A obra do Senhor Jesus Cristo já foi consumada, mas nós aguardamos para ver essa consumação de uma vez por todas. Não há nenhuma falha naquilo que Cristo fez e naquilo que o Espírito Santo aplicou em nós de uma vez por todas. Estamos sendo preparados para esse dia. E Deus tem um caminho para forjar o nosso caráter para o dia da sua glória, para a glória dEle. Então Paulo começa a falar de algumas coisas que Deus está fazendo em mim e você, nos preparando para esse grandioso dia. E ele começa de uma maneira meio estranha. Ele diz, nós, como eu falei, a palavra glória, agora glória nesse sentido, tem o significado de alegrar-se profundamente, estar com orgulho santo, com a certeza de vitória, vibrar, sorrir. E ele diz assim, nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo, dá um tempo. Como assim? Alegrar-se nas tribulações, Paulo? Você tem certeza disso? Me alegrar quando eu estou doente, me alegrar quando eu estou passando um aperto financeiro danado, me alegrar quando aquela pessoa que eu amava e jurei minha dedicação no casamento me abandonou, me alegrar quando meu filho está enfermo, me alegrar quando eu estou enfermo, me alegrar quando eu fico viúva, me alegrar nas tribulações. Sim, é o que Paulo está dizendo, a Escritura Sagrada está dizendo. A palavra aqui denota uma pressão que sofremos em nosso coração, que tenta tirar toda a nossa confiança e fé no Senhor, por causa de valores e situações que nos rodeiam, inclusive as próprias dificuldades que não escolhemos e não queríamos e não queremos. Ora, é óbvio que Paulo não está dizendo que quando você está doente, quando você perde um ente querido, quando alguém abandona você, quando você está desempregado, quando você está com qualquer dificuldade, você sorri. Perdi o emprego, que maravilha. É óbvio que não é isso. Mas Paulo faz, ou está querendo nos ensinar, a que nós desviemos o olhar da tribulação e da dificuldade, do problema, daquilo que nos traz sofrimento em si, e olhemos aquilo que Deus quer fazer por meio da tribulação. As tribulações não acontecem simplesmente por obra do acaso ou do infortúnio. São meios, às vezes, misteriosos, mas maravilhosos, poderosos de Deus, da providência de Deus, para uma alta produção em escala na vida dos crentes. A ideia da palavra produz aqui é que algo está sendo feito e que vai trazer um resultado objetivo, uma conclusão exata, aquilo que Deus quer, algo definido e que Ele preparou para mim e para a sua vida.
E se você prestar atenção no texto, ele fala que a tribulação vem sobre nós nos gloriamos nas próprias tribulações, e ele vai falando de uma coisa que produz outra, num sistema em cadeia, numa espécie de um dominó, um vai derrubando o outro até trazer o resultado que a gente quer, um efeito dominó. A tribulação não traz alegria, mas aquilo que ela produz, quando eu sei disso, quando eu sei que eu estou nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, de um Pai bondoso, de um Pai que me escolheu para ser dele, que me salvou por meio de Jesus Cristo, que eu estou sob o seu cuidado, da sua poderosa mão, mesmo a tribulação não será acaso, eu sei que Deus está agindo por meio dela na minha vida, Ele quer alguma coisa nesse momento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, portanto, que as tribulações produzem perseverança. Perseverar é o ato de não desistir, é o ato de dar o segundo ou terceiro passo, é o ato de continuar a sua caminhada olhando para o alvo e desejando alcançá-lo. É tirar o peso que tenazmente nos assedia e corramos a carreira que nos foi proposta, como o autor de Hebreus diz. É não parar em nenhum instante para olhar as circunstâncias, mas para olhar o chamado do Senhor, o que é o autor e consumador da nossa fé, o verdadeiro Filho de Deus que foi justificado. Ele sabe que as tribulações estão produzindo bênçãos na sua vida, e elas produzem, em primeiro lugar, a perseverança necessária para continuarmos a nossa jornada, mesmo em lágrimas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dores, mesmo quando estivermos entendendo, como Filho de Deus, Ele vai nos ajudar a ir até o fim. E ele depois diz, a perseverança, por sua vez, produz experiência. Pedro, em sua carta, alerta ou chama a atenção dos seus leitores, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Às vezes a gente quer dizer assim, Senhor, eu quero experimentar mais do Senhor. Eu queria ter uma comunhão mais profunda contigo. Eu queria saber mais das suas bênçãos, eu queria experimentar mais da sua palavra. Mas aí quando a gente lê um texto desse, não está disposto a trilhar o caminho para o qual Deus chamou. Só vai ter uma profunda experiência com o Senhor quem passar pelas tribulações com perseverança. Porque vai poder dizer, depois de ter passado por elas, após ter passado por elas, dizer, o Senhor foi propício a mim. Mesmo em minhas tribulações, o Senhor estava aqui, cuidando de mim, me sustentando. Eu perseverei, valeu a pena. Eu experimentei o cuidado e as bênçãos do Senhor, mesmo em meio às maiores, às mais profundas dificuldades. E a experiência, por sua vez, produz novamente esperança. Você notou como começa esse texto? O texto começa com a esperança da glória de Deus e termina com esperança novamente. Se eu não passar por tribulações, eu não vou experimentar, eu não vou ter perseverança. Se eu não tiver perseverança, eu não vou experimentar aí sim o cuidado, a bênção, a grandiosidade de Deus. Se eu não passar por essas fases, eu não vou ter esperança de quê? De desejar cada vez mais o porvir, a glória do Senhor, o reino que está por vir, a sua majestade, a sua vinda gloriosa, a sua justiça reinando de uma vez por todas, transformando a mim e transformando o mundo todo. A esperança fecha o ciclo do começo ao fim. E alguém pode dizer assim, mas como é que eu posso ter essa esperança? Deus sabe das nossas limitações, fraquezas e até dúvidas, irmãos. Mesmo passando por tribulações, que produzem por sua vez a perseverança, que produzem por sua vez a experiência, que produzem por sua vez no final a esperança, ainda assim Ele sabe que nós somos cheios de falhas, dúvidas. Muitas vezes vamos nos perguntar, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Deus está me fortalecendo? Paulo então diz, o Espírito Santo nos foi dado de uma vez por todas. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus nos deu o Espírito para que a nossa esperança jamais acabe, jamais fale, para que não haja nenhuma dúvida em nosso coração. A justificação providencial do Senhor
faz com que nos alegremos na esperança da glória de Deus. Em segundo lugar, ela faz que nos alegremos por aquilo que Cristo fez por nós. Jesus Cristo morreu por quem? Eu não estou falando num aspecto quantitativo, mas qualitativo. Eu não estou aqui discutindo sobre expiação limitada, esqueçam isso. Mas por aqueles que foram salvos, Jesus morreu por que tipo de pessoa? Paulo está falando isso. Paulo diz, quando nós ainda fracos, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Às vezes nós nos esquecemos dessa realidade, e nós não podemos esquecer dela jamais. Não houve da parte de Deus, em nenhum momento, nós não ouvimos dele dizer, olha, eu quero te salvar, mas eu preciso que você primeiro melhore um pouquinho, vá um pouquinho mais na igreja, quando eu vi que você está indo mais à igreja, eu vou te salvar. Olha, quando você começar a ler pelo menos um capítulo da Bíblia por mês, aí eu vou começar a pensar em fazer alguma coisa por você. Quando você começar a orar 10 minutos por dia, eu posso pensar em fazer alguma coisa por sua vida. Absolutamente não. Deus não esperou nada da minha parte, da sua parte. Deus não esperou e não poderia esperar nada da parte dos pecadores, porque nenhum pecador pode dar aquilo que Deus exige. Então Deus prova o seu grande amor para conosco, porque Jesus morreu por gente má, gente ruim, gente pecadora, gente fraca, gente que não queria saber de Deus. Não houve nada e não há nada, absolutamente nada, que possamos ou pudéssemos dar a Deus primeiro, para que Ele pudesse retornar, dar a nós de volta, absolutamente não. A vida de Cristo foi derramada na cruz, foi um favor não merecido. Foi um presente pelo qual nós não podemos e jamais poderemos por toda a eternidade pagar. É por isso que alguns teólogos dizem as marcas de Cristo estarão por toda a eternidade nas suas mãos, nos seus pés e no seu lado, para que por toda a eternidade jamais esqueçamos daquilo que em amor Ele fez por nós. Mas então Paulo começa a fazer um jogo de palavras. Ele diz, olha, há uma possibilidade, remota. Se alguém que fosse bom, pedisse para trocar e você morrer no lugar. Pode ser que alguém bom chegue para você, olha, Laércio, sabe, fui condenado à morte aqui no estado dos Estados Unidos, mas você sabe, eu sou uma boa pessoa, eu tenho filhos pequenos, tenho uma esposa, casei há pouco tempo, você não quer morrer no meu lugar? É só uma vez. Você entende o que Paulo está falando aqui? Vocês viram, porque obviamente vocês estão dizendo assim, eu não sei se eu vou fazer um negócio desse, de jeito nenhum. Primeiro, como é que eu vou saber que a pessoa de fato é boa? E mesmo que ela seja boa, eu não vou ter essa disposição, eu quero viver. Mas Paulo diz, pode ser remotamente que isso acontecesse, mas não foi o que aconteceu conosco. Deus, por meio de Cristo, nos salvou, sendo nós ainda pecadores. Não houve uma transformação prévia, mas sim um plano de salvação prévio. Uma salvação concretizada, uma salvação aplicada em nós graciosamente. Foi isso que Paulo registrou lá no capítulo 3, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso é justificação. Pense no seguinte. Suponhamos que você fosse convidado a uma grande e maravilhosa festa.
e fica sabendo que ao chegar naquela festa, um desconhecido que não sabe quem você é, nunca ouviu, não tem nem sinal ou notícia da sua existência, pagou tudo para qualquer um que ali entrasse, dela participasse, pudesse comer, beber de todas as coisas, participar daquele banquete naquele lugar. Você perguntaria, posso comer? Posso beber? Ou, quanto eu tenho que pagar? Não. Porque você saberia que alguém se dispôs a pagar tudo para você. Ora, se essa é uma realidade no dia a dia, na nossa vida e limitada existência, o que dizer daquele que entregou o seu filho não momentânea ou parcialmente, mas completa e definitivamente por nós? Portanto, alegre-se na esperança da glória de Deus, mas também alegre-se por aquilo que Cristo fez definitivamente por nós. Terceira e última lição. Além de se alegrar na esperança da glória de Deus, se alegrar por aquilo que Cristo fez por você, por mim, por nós. Em terceiro lugar, alegre-se por ser agora. Vou repetir. Agora, filho de Deus. O contraste feito por Paulo aqui é maravilhoso, é claro. Veja, se quando éramos pecadores, Deus se importou conosco, Ele nos amou de tal forma que deu seu único filho quando nós éramos pecadores, agora que nós somos filhos dele, o que Ele vai nos dar? Se quando nós não nos importávamos com Ele, quando estávamos mortos, cegos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou e nos salvou. Agora que por Cristo Jesus somos os seus filhos, o que Ele nos fará e o que Ele nos dará? Somos salvos sempre da sua ira. Somos salvos pela sua ressurreição, somos salvos pela sua vida. Nós agora estamos numa nova posição. Nós somos hoje e para todo sempre filhos de Deus, amados por Ele. Não há mais a mínima possibilidade de Deus se afastar de nós, de nos abandonar, de nos destruir, de nos deixar sozinhos, porque por causa de Cristo, Ele nos ama incondicional e eternamente. Paulo, em Romanos 8,32, repete isso de maneira mais enfática quando diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O verso 11, no final que lemos do capítulo 5, apresenta mais um grande motivo de alegria. Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele agora temos reconciliação. Por meio dele, amanhã teremos reconciliação. Por meio dele, para todos sempre teremos reconciliação. Por meio dele, para sempre, sempre, eu sou seu filho e Deus é meu Pai, e ninguém pode me arrebatar das suas poderosas e imutáveis mãos. O texto diz, lembre-se, temos, logo no início do capítulo 5, temos agora paz com Deus, nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor. Como falamos anteriormente, nós temos o Espírito Santo que nos foi otorgado. Otorgado é doado. É como Deus dissesse assim: toma de presente. O quê? O meu Santo Espírito. Ele vai ser seu, vai habitar em você para todo sempre. Mesmo diante de tudo isso que estamos falando, irmãos, vamos voltar a mais uma questão em nossos altos e baixos, na nossa carreira cristã, nesse processo de santificação. Às vezes nós estamos tão desanimados, nós estamos, parece que numa situação em que não vamos nos levantar mais. Parece que as tribulações são pesadas demais para nós. Ou até mesmo olhamos para nós em frente ao espelho e verificamos que
Na verdade, parece que o pecado está ainda reinando em nosso coração. Nós lutamos contra o pecado e parece que ele vence muito mais as batalhas do que nós a vencemos. Nossas dúvidas, males, coisas que não gostaríamos que acontecessem, faz com que nós muitas vezes desanimemos, mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo em determinados momentos sopra a sua voz no profundo da nossa alma e diz: filho, filha, amado, amada de Deus, você é meu, você é minha, ninguém vai tirar você de mim. Eu te amei, te amo e para sempre te amarei. Você pode se sentir o maior pecador do mundo, você pode perder tudo o que tem, você pode perder seu posto, seus amigos, sua influência, sua saúde, sua aparente dignidade, mas ninguém poderá tirar você de mim. Eu comprei pelo meu sangue, o sangue do meu filho. Alegre-se na esperança da glória, alegre-se com o que estou fazendo agora em você e por você. Ninguém jamais arrebatará você das minhas mãos. Porque antes você era sim um miserável pecador, mas agora você é meu filho, minha propriedade real para todo o sempre. O Deus que rasgou o véu por causa de Cristo, abrindo, escancarando as portas dos céus por meio de Cristo, jamais colocará um muro para que não cheguemos lá. Pelo contrário, como ele se satisfez em Cristo, garante agora que chegaremos lá. Por mais que os homens muitas vezes queiram levantar muros, Deus sempre será o grande especialista em criar pontes para que estejamos com Ele até o nosso último suspiro, o nosso último fôlego. Portanto, queridos, na providencial justificação de Deus, alegre-se, nós podemos nos alegrar na esperança da glória de Deus, mesmo em meio às tribulações. As tribulações estão produzindo coisas na minha vida e na sua vida. Deus não é estático, Deus não está esfregando a mão dizendo: toma a tribulação, porque eu sou um Deus sádico e gosto de ver você sofrendo. Não, Ele quer produzir coisas na nossa vida, perseverança, experiência, esperança. Ele manda o Espírito para nos ajudar e fortalecer. Alegre-se na esperança da glória de Deus. Alegre-se por aquilo que Cristo já fez por nós. Ele morreu por pecadores, por pessoas más, pessoas que não tinham nada para dar em troca a Deus. E alegre-se agora por ser filho do Senhor. O Espírito Santo sopra em nossos ouvidos: você é meu, sempre será meu. E o meu amor, que foi dado de uma vez por todas, jamais será tirado do coração dos meus genuínos filhos, que pela fé creram e creem no seu Redentor. Que esses sejam motivos mais do que suficientes para que seu coração, mesmo em meio às tribulações, lutas, encontre alegria constante diante de Deus. Em sua providência, Ele já deu tudo o que eu e você precisamos para que isso aconteça.